Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leandro aqui. Na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão das operações com números decimais. Então, para começar, falando a respeito da adição, mais especificamente aqui, mas nas operações de adição e subtração, nós vamos utilizar o algoritmo convencional. O que é esse algoritmo? Seria apenas posicionar as vírgulas, colocar aí as vírgulas embaixo das vírgulas, e daí nós efetuamos as operações, vamos alinhar aí cada uma das ordens, e efetuamos a operação. Nesse caso aqui, essa primeira operação que nós temos é uma adição, tá bom? Então nessa adição, ó, eu alinhei as vírgulas, ok? Eu vou colocar um zero aqui, onde eu não tenho número, tá bom? E vamos fazer a operação, 6 mais 0 dá 6, 5 mais 4 dá 9, a vírgula aqui permanece, O 0 mais 9 é 9, e o 2 e o 1 só vamos descer aqui embaixo. Tá bom? Adição aqui, beleza? Feito, Se for uma subtração, olha o que vai acontecer. Nós novamente posicionamos aqui, ó, as vírgulas embaixo das vírgulas, tá? E depois nós efetuamos a subtração, efetuamos aí a operação. 5 menos 5 dá 0, 8 menos 3 dá 5, a vírgula embaixo da vírgula, 2 menos 1 dá 1 também, tá bom? Observem também que pode acontecer de precisar emprestar, algum número, tá bom? Da ordem seguinte. E daí você pode fazer como se essa vírgula nem estivesse aí, tá bom? Continuando então, na multiplicação, a quantidade de casas decimais do produto corresponde ao número total de casas decimais dos dois fatores. Então olha aqui, ó. Vamos fazer agora, ó, 54 centésimos vezes 1 inteiro e 1 décimo, tá bom? Ó, nós vamos efetuar a operação como se fosse 54 vezes 11, tá bom? Então, ó, 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 4 dá 4, e 1 vezes 5 dá 5 novamente. Na sequência, ó, vamos fazer a adição aqui, 4, desce ele aqui, O 5 mais 4 dá 9, o 5, só vamos descer ele. E aí, para contar o número de vírgulas, o número de casas antes da vírgula, nós vamos contar aqui quantos algarismos que nós temos em cada um dos produtos ali em cima, em cada um dos fatores, tá bom? Então, ó, nesse primeiro aqui nós temos dois algarismos decimais, certo? E aqui eu tenho mais um, tá bom? Então, ó, temos um total de 3 algarismos, tá? Então, 1, 2, 3, põe a vírgula, e nesse caso aqui, como eu não tinha nada lá na frente, eu coloco o zero para representar esse nada, tá bom? Vamos lá. Agora, falando a respeito da divisão. Lembra daqueles 3 passos que eu passei para vocês lá na aula de divisão? Então, aqui permanece, tá bom? Primeiro passo, iguala seu número de casas decimais com o algarismo zero, tá? Caso seja necessário. Segundo passo, eliminar as vírgulas. E o terceiro passo, efetuar a divisão da mesma forma que se faz com os números inteiros. Então, vou fazer cada um desses passos aqui utilizando um exemplo, tá bom? Então, ó, nós temos aí uma operação que é o 2 inteiros e 5 décimos dividido por 25 centésimos, tá bom? O que nós vamos fazer primeiro? Ó, vamos igualar o número de casas decimais com algarismos zero, caso seja necessário. Nesse caso aqui, ó, nós temos apenas uma casa decimal aqui no 2 inteiros e 5 décimos, e aqui nós temos duas, Então vou ter que colocar um zero aqui, certo? Então, ó, acrescentei o zero, agora tenho uma, duas casas decimais, aqui também, ó, uma, duas casas decimais. Na sequência, eu vou eliminar as vírgulas, Cortei as vírgulas aqui, ó, Elimino as vírgulas, e agora eu terei 250 dividido por 25. Tá bom? Essa operação aqui, ó, é equivalente a essa outra aqui de trás. E a resposta é a mesma, que é 10. As propriedades da potenciação aplicadas aos números racionais dados da forma fracionária são válidas para bases dadas por números decimais. Então, olha aqui, gente. Eu fiz, na verdade, aqui, além da potenciação, eu fiz já uma expressão aqui para vocês verem, E olha só, existe lá atrás, existe uma ordem para nós resolvermos as coisas, certo? Lembra que nós fazíamos sempre a potenciação, ou a radiciação,
certo? Depois, o que nós fazíamos? Fazíamos a multiplicação ou a divisão, e só depois que nós fazíamos a adição ou a subtração. Bom, mas antes disso, né, nós teríamos lá os parênteses, né, os colchetes e depois as chaves. Tá bom? Nesse caso aqui nós só temos um parênteses, né, mas é para representar que todo esse número aqui está elevado ao quadrado. Tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos resolver nessa expressão aqui será a radiciação e também a potência, tá bom? Como que nós fazemos essa radiciação aqui? Ó? O 0,16 ou 16 centésimos, ele não é a mesma coisa que isso aqui, ó. Se eu fosse escrever ele na forma fracionária. Ó, como eu tenho duas casas decimais, ele seria a mesma coisa que 16 centésimos, né? Percebam que até o nome é o mesmo, né? E olha só, resolvendo isso aqui, nós teremos que... É um igual aqui, tá bom? Nós teremos que... Deixa eu ver se eu consigo... Acho... Aí, melhor. Tá. Nós vamos resolver, então, a raiz de cada um desses números. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. E a raiz quadrada de 100 é 10. Se eu for escrever esse número aqui na forma de um número decimal, ficaria 4 décimos, que aliás tem o mesmo nome da fração anterior, tá bom? E foi o que eu fiz aqui, ó, né? O 16 centésimos, a raiz quadrada de 16 centésimos é igual a 4 décimos. E aqui, ó, para a potenciação, eu posso fazer da mesma forma, tá bom? Se eu quiser. Ou eu faço a multiplicação, né? Que seria o seguinte, ó. Ou eu posso fazer isso aqui, ó. 0,2 vezes 0,2 ou 2 décimos, né? Ou então, gente, dá pra gente pensar de uma outra forma, ó. O 2 décimos não é isso aqui, ó. 2 décimos. Certo? Na forma de fração. E, ó, resolvendo isso aqui, né? Ou seja, elevando tudo isso aqui ao quadrado, nós teremos, ó, 4 centésimos, tá bom? Que pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Tá bom? Que foi o que aconteceu. Agora, ó, a próxima operação que nós teremos vai ser a divisão, certo? Obedecendo toda essa ordem aqui. Então, vamos fazer a divisão do menos 2 inteiros e 4 décimos dividido por 2, que dá menos 1 inteiro e 2 décimos. Tá? Agora, como nós temos aqui adição, adição e subtração, eu vou fazer sempre da esquerda para a direita. Então, ó, efetuando essa primeira adição, eu tenho 1 inteiro e 9 décimos, né? Vou repetir todo o restante. Agora eu faço aqui ó, 1 inteiro e 9 décimos mais o 4 centésimos, que dá 1 inteiro e 94 centésimos. E por fim eu faço essa subtração, que tem por resposta 74 centésimos. Tudo bem? Sequência, ó, as regras de sinais de números inteiros são válidas para os números decimais também. Tá? Quais são essas regras? Se os sinais da operação forem positivos, né? Se eu tiver aí uma operação, aliás, isso aqui só serve para a multiplicação e a divisão, certo? Então, dentro da multiplicação e da divisão, eu terei lá os sinais iguais, ou seja, vamos fazer um exemplo aqui, 0,5 vezes menos 2. Tá, efetuando essa operação aqui, eu terei um inteiro. E ó, como os sinais são diferentes, eu vou colocar aqui um sinal negativo, que seria a próxima propriedade aqui. Tá bom? Se os sinais forem iguais, vai ficar positivo. Vamos citar um outro exemplo aqui, que seria, vamos ver, 3 décimos vezes menos 3. Isso aqui vai ficar, ó, coloquei sinais diferentes novamente, né? Então vamos colocar um sinal negativo aqui, ó. Vamos lá. Mais claro, então. Vou deixar o sinal negativo aqui e o sinal negativo ali também. Agora, ó, com sinais iguais, a resposta vai ser positiva, tá bom? Então teremos 9 décimos.
Tranquilo? Para finalizar, ó, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Ó. Vamos determinar o valor atribuído a cada uma dessas letras, lá, tá? Letra A, letra B, letra C e a letra D. E depois vamos localizar esses pontos aqui nessa reta numérica aqui embaixo. Tá bom? Vamos fazer por partes. Então, ó, duas vezes o 9 décimos, né? Menos 9 décimos. Uma coisa que nós já podemos saber aqui, ó, que os sinais são diferentes, né? Então a resposta vai ter um sinal negativo, certo? Agora vamos efetuar essa operação aí. Para efetuar essa operação, vou fazer assim, ó. Vezes o 2, né? Fazemos a operação normalmente. 2 vezes 9, 18, sobe 1. 2 vezes 0 dá 0, mais 1, 18. Como nós temos uma casa decimal, apenas uma aqui e põe a vírgula. Então nós teremos menos 1 inteiro e 8 décimos. Tá? Esse número ele vai estar localizado aqui, ó, depois do menos 1, certo? Aqui ó, vai ser menos 1 inteiro e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui está o nosso ponto A. Beleza? Vamos lá, vamos encontrar agora o ponto B. Vou colocar até assim, ó. Ponto A, agora aqui o ponto B. Nós vamos fazer, ó, sinais diferentes novamente, né? Já sabemos então que a nossa resposta vai ser negativa. E vamos efetuar essa operação aí, ó. 3,4, 3 inteiros e 4 décimos, dividido por 2. Vamos lá, ó, os 3 passos, tá bom? Primeiro, vamos igualar o número de algarismos decimais, tá bom? Depois, cortamos a vírgula. Em seguida, efetuamos a operação normalmente. Então, 34 dividido por 20 dá 1. Coloco o 20 aqui embaixo. Vai sobrar 14. Né? Chamo um zero aqui para ajudar e coloco a vírgula aqui em cima. Agora, 7 vezes 20 vai dar 140, que dá 0. Então, a resposta aqui vai ser menos 1 inteiro e 7 décimos. Ok? Esse menos 1 inteiro e 7 décimos vai estar localizado um pouquinho antes do anterior, né? Então, aqui vai estar o ponto B. Ok? Vamos lá, então. Agora, o ponto C. O ponto C, ele é uma raiz quadrada que nós até já fizemos lá atrás, né? Que, aliás, deveria ter um menos aqui também, porque senão não vou ter onde colocar ela, tá bom? Vamos efetuar a operação. Já sabemos que o sinal vai ficar negativo mesmo, né? Porque ela já é negativa, tá? E eu vou escrever aqui, ó, que a raiz quadrada de 16 centésimos, ela é igual à raiz quadrada desse mesmo número, escrito na forma de fração, tá? Que é igual à raiz quadrada de 16, que é 4, e a raiz de 100, que é 10. E depois, posso escrever ele na forma decimal, tá bom? Então teremos aqui menos 0,4, tá bom? Menos 0,4 vai ficar 1, 2, 3, 4, aqui ó, nesse ponto aqui. Esse aqui é o meu ponto C, ok? E por fim, né, tô até um pouco sem espaço aqui, vou fazer o seguinte, ó, vou fazer aqui embaixo, cima, tá aqui ó, para eu ter mais espaço. Ó, o ponto D então, só fazer essa operação aqui, certo? Eu posso reescrever isso aí como sendo uma adição do número oposto, né? Então, eu posso reescrever ele da seguinte forma, ó. Menos 3 inteiros e 6 décimos, mais... E aqui, ó, muda o sinal de do segundo termo, né? Vai ficar positivo. Ok? Agora, olha só. Nós temos a adição de dois números aí. E sempre que nós tivermos a adição de dois números que são de sinais diferentes, vai permanecer o sinal do maior número, né? Ou melhor, o sinal do número que tem o módulo maior, né? Tem o seu valor aqui sem considerar o sinal, né? Tem o seu valor maior. Nesse caso aqui seria o
o 3 inteiros e 6 décimos, tá? E vou fazer a subtração, né? Vou ver qual que é a diferença entre eles. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3,6 menos 1,3. Vai dar 3 e aqui 2 desce a vírgula. Então, resposta, menos 2 inteiros e 3 décimos. Ok? Menos 2 inteiros e 3 décimos vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3. Esse ponto aqui corresponde ao ponto D. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, tá? Vou passar algumas atividades para vocês fazerem lá no blog. Nós nos vemos aí na próxima aula.